Eu sou amiga da Greta. Segundo dados do INPE e divulgados pelo jornal O Globo, então, a informação oficialíssima, o Brasil registrou 13.489 focos de incêndio na Amazônia no primeiro semestre de 2024. Esse número é o pior número em 2 décadas e representa um aumento de 60... Ó, minha Síria, que ela interage. Ela ligou para a Marina, não ligou, que eu não tenho o número dela. Ela não usa celular. É verdade. Ela não tem celular. Eu acho que é sinal de fumaça agora. Com sinal de fumaça, é verdade. Pode ser. Então, além disso, isso representa 61% de aumento em comparação com o ano passado. A maior floresta tropical do mundo sofreu mais incêndios no primeiro semestre apenas em 2003, que foi o primeiro ano da primeira gestão Lula, e 2004, segundo ano da primeira gestão Lula. Além da Amazônia, o Pantanal de Simone Tebet, não mexam com ele, ela vira uma onça, acho que era só no debate, também sofreu com as queimadas e em junho registrou o maior índice de toda a série histórica. Ai, meu Pantanal. E o tratamento mudou muito, né, Pavi, dessa questão, né, da questão ambiental de uns anos para cá, né? O mesmo problema se repetiu durante o governo Jair Bolsonaro e aí o tratamento foi no sentido de apontar que era um problema de má gestão pública. E agora tudo vai para o balaio da tragédia climática, que é uma outra expressão da moda e que embute tudo, né? Uma série de conceitos e você coloca lá tragédia climática, vale para tudo. Agora está sendo tratada como uma tragédia climática, o que há uns anos atrás foi tratada como um problema de má gestão do Ministério do Meio Ambiente, um problema da posição do governo federal. Acho que não cabem bravatas nesse assunto. Acho que deve ter uma soma dos dois fatores. Os dois componentes levam a isso que a gente está vendo, que é um problema seríssimo, é algo muito grave. Tem medidas que poderiam ser adotadas pelo poder público, mas tem também o fator climático. O que é interessante de observar é essa hipocrisia, essa mudança de discurso. Onde é que estão aquelas ONGs tão ativas que fizeram tanto barulho durante as queimadas que a gente teve em 2020 e 2021, não só no Pantanal, na Amazônia também, os ambientalistas? Cadê as convocações de ministros do governo para que vão ao Congresso Nacional, para que prestem esclarecimentos, as entrevistas em tom inflamado, artística. O meio artístico, bem lembrado, Caio, cadê os artistas? Letícia Sabatella, cadê a Letícia Pois é. Sabatella? O Leonardo DiCaprio. Onde é que estão todos, né? É isso que chama atenção, a hipocrisia. Será que foi o Salles que deixou cair um cigarro na Amazônia? Não sei se ele fuma, mas já ele vai ser responsabilizado por isso também. Eu só achei super interessante a fala do Vitor, que traz essa disparidade, essa comparação que é completamente diferente no trato em relação ao mesmo problema que aconteceu no governo anterior ao mesmo problema que está acontecendo agora. Então é muito fácil hoje o governo, através da sua representante, a ministra Marina, vem a público dizer que isso é uma tragédia climática, um desastre climático, e assim é a justificativa para tudo. Inclusive, a última entrevista dela, ela disse que identificou os principais pontos de queimada e que os principais 18 pontos vêm dentro de propriedades privadas. E aí que a gente vem mais uma vez de queimadas. Será que ela estava falando na coisa LGBT? Pode, também ou ela pode ter uma ligação. E guardou só para ela. E aí o que fica muito claro é, mais uma vez, o governo, né, esse governo de esquerda, querendo criar um problema com a sociedade privada. À medida com que ele diz que essas queimadas acontecem em propriedades privadas, ele não está mentindo, mas ele está criando uma narrativa falsa. Porque os focos de incêndio, quem já teve terra aqui no Brasil, os focos de incêndio ele vem atravessando com uma velocidade que é impossível que você contenha. E às vezes um foco de incêndio não começa necessariamente por uma queimada do proprietário da terra. Se o clima estiver muito seco, se o sol estiver muito forte, né, o espelho retrovisor de um trator pode refletir e colocar fogo na fazenda. E isso não é positivo para o proprietário da terra, para o agricultor. Como nós vimos jacaré, cobra, macaco morrendo, também morrem as criações.
são destruídas as propriedades por completo. Para que se recupere leva um tempo muito grande. E aí, neste momento, também é necessário que o governo financie essa recuperação através de linhas de crédito, o que não parece que vai acontecer. E para se combater fogo, quem é do interior e tem terra vai me entender, fogo se combate com fogo. Ou seja, está vindo um fogo, você se adianta para a direção mais ou menos que o fogo está vindo, coloca um fogo contrário para o fogo morrer. Isso depende completamente de muito maquinário, muita tecnologia, muita mão de obra. E aí, ministra, sinto muito, não é culpar uma tragédia climática, é botar gente, botar maquinário lá no campo para ajudar isso. Esse procedimento foi criminalizado praticamente, né, Caio? Eu lembro quando se falava sobre queima preventiva, sobre fazer esse trabalho que você está narrando durante o período úmido, para que quando viesse o período seco, as queimadas não fossem tão devastadoras como tem sido. E quando se falava nisso, era quase um pecado, era quase como se fosse um crime falar isso como queimada preventiva. Lembra da história do boi bombeiro também? Que era o seguinte, a pastagem ser permitida, porque o gado, a pecuária ser permitida, porque o gado tiraria a pastagem e aí quando viesse um incêndio, o fogo demoraria mais tempo para se alastrar também. Isso foi tratado como um grande pecado, né, como um tabu. E tratado por quem está sentado em uma mesa, né, com um monte de papel na mão, mas não está na realidade do dia a dia. Para o produtor, para ele fazer um acero na cerca, o que é um acero? É você fazer uma roçada na beira da cerca. Isso custa caríssimo. Por quê? Porque antigamente você poderia contratar o cara e ele ir lá, montava a cabana dele e ele passava alguns dias trabalhando. Hoje você não pode mais fazer isso, porque se o Ministério do Trabalho chegar lá e ver esse cara dormindo na tua propriedade sem ter uma casa de material, um colchão, água potável, você está ferrado. Então, às vezes, o produtor deixa de fazer isso. Por quê? Porque ele não tem capacidade financeira para investir em uma prevenção de incêndio. Mas agora é muito fácil. Vira ministra, sabendo de tudo isso, sabendo de toda essa realidade do povo, que é impossível que ela é uma ministra de Estado e não vai ao local, né? Eu duvido muito, acredito que ela vá sim visitar. Ela sabendo de tudo isso, agora fica fácil ela simplesmente direcionar o argumento dela, criminalizando propriedades privadas e dizendo que isso é uma tragédia climática. É lamentável a postura da ministra. Você vê em Geise, ela não é capaz nem de uma roçada. Minha nossa. Eu estou falando da técnica que o Caio acabou. O que vocês estão pensando? A gente é mente poluída demais, né, Geise? Acho que o problema é a gente. O problema é a gente. Bastava uma roçadinha, Geisiane. Eu tô lembrando do negócio do intervalo ainda. Olha, vamos lá. É interessante porque a Marina fez a agenda dela inteira, não em cima da roçada, mas em cima da pauta ambiental. Então, aqui a gente cai mais uma vez em como todas essas identidades e todas essas pautas são manipuladas pela esquerda para que se tenha o ganho deles, que é o cargo político, o poder, o dinheiro, enfim. Ou seja, mais uma vez, todo mundo é manipulado ali naqueles caldeirões e aí, em cima disso, cria-se todo esse discurso político. Eu não tenho conhecimento. A manipulada não Caio... tem o mesmo efeito da roçada. Tem. Eu não tenho todo esse conhecimento do Caio, mas a gente sabe que tem ali todos os pormenores em relação a essas pautas. Mas você sabe o que me chama atenção? O Vitor trouxe aqui, uma coisa que me chama atenção, colocar dentro da agenda climática, né? Dizer que é uma questão climática e tal. Você sabe que tem uma agenda por trás disso, que também é essa agenda wokeista, né? Tem essa agenda, é muito fácil você construir isso, porque você começa a moldar os padrões de comportamento. Por isso que é criminalizado fazer a queimada preventiva. Você trata aquilo como um herege, porque você começa a criminalizar determinados padrões de comportamento. Então, você criminaliza o agro, você criminaliza quem come carne, você criminaliza as pessoas do interior, por exemplo, porque é o modo de vida tradicional. Então é muito fácil você se apegar a essa agenda, criminalizar, porque eu saio matando vários coelhos com um tiro só. Eu não me explico enquanto governo, eu não apresento um projeto de país, porque não existe um projeto de país dentro do PT, então eu isento o meu governo e, ao mesmo tempo, eu alimento essa agenda ambiental, que eu não estou dizendo aqui que não tem
consequências, tá? Não é isso. Mas não é unânime dentro da academia. Isso da academia, não a academia que eu deveria ir malhar, mas a outra academia, a de escrita. Isso não é unânime dentro da academia. E quando Tem os você negacionistas trata... ambientais Exatamente, lá, né? é esse que é o problema. Porque aí você começa a tem que proibir construir... no debate. Negacionista. Negacionista. E aí você começa a construir, veja só, você tá vendo como o negócio vai escalonando? Você começa a construir que você está negando a ciência e tal, e a pautar comportamentos, inclusive comportamentos alimentares. Então, você daqui a pouco vai ter que comer o grilo para salvar o planeta, porque senão todos nós vamos morrer daqui a 5 minutos. Que o Já grilo... começou, né? Isso Pois já é. começou. É uma Já coisa existe muito forte. proteína de grilo, enfim. Exatamente. Sim, de grilo. 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 Proteína Não Pelo de amor falou de nada Deus. diferente aqui. Pelo amor de Deus. Ninguém falou nada diferente aqui.